Bom dia. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer aqui tanto o Daniel e o Gustavo pelo convite. É uma honra estar aqui. Esse evento está maravilhoso, assim, pesquisas de alto nível, performances maravilhosas. E me sinto, de fato, muito honrado de estar aqui e espero poder corresponder ao convite, né? E, antes de tudo, assim, o Daniel, quando me chamou, ele falou, bom, vai ter esse evento e você gostaria de falar e tal? Eu falei, não, claro, é sobre o quê? Não, vai ser sobre vanguarda. Eu, beleza. Aí ele falou assim, será que você pode falar sobre cinema? Que é algo que eu pesquiso de forma paralela. Eu comecei a pensar uma série de coisas a respeito de cinema e vanguarda. Aí passam uns 15 dias, o Daniel virou e falou assim, então, o título da palestra vai ser Experimental Experimental. Falei, então é o Itzica. Ele, não, né, tem que ter experimental. Eu falei, pô, então vou ficar no meio, vou falar sobre experimentação. Então eu decidi ficar no lugar da experimentação, nem na vanguarda, nem no experimental, até porque esse é um problema que surge dentro do cinema, né? Assim, o cinema, ele de fato tem a vanguarda e o experimental, eles estão caminhando lado a lado, mas em campos razoavelmente opostos, né? Eu vou falar um pouco sobre isso na introdução, mas, e aí eu quero falar um pouco desse título críptico aqui, que o Daniel já enunciou um pouco antes, tirou o mistério Hitchcockiano que eu gosto, mas eu vou comentar, então, fazer elaborar um pouco a minha fala em cima desse tensionamento da experimentação dentro de um certo cinema político. E aí, para situar um pouco mais, particularmente dentro de um grupo conhecido, do qual o Jean-Luc Godard fez parte, que é o grupo Gisela Vertov, em que, em um determinado filme chamado Vento do Leste, imagino que muitos de vocês conheçam, tem uma cena muito emblemática do Godard numa encruzilhada, em que eles vão debater os rumos do cinema político. Então, vai ser sobre isso que eu vou falar um pouco, trazendo essa relação da experimentação e como que, de certa maneira, há um certo impasse entre França e Brasil, Europa e Brasil, sobre o tema do cinema político, né? Agradecer também a Luiz, que gentilmente se ofereceu aqui para passar os slides. Eu vou te dando um joinha, assim, né? Então, vamos lá. Eu dividi em 4 sessões, então, -0 na encruzilhada das imagens. 1. Da autonomia formal à política da opacidade. A historiografia do cinema experimental frequentemente o define como um território insular voltado à autonomia da imagem e à exploração sensorial. Nessa tradição, que percorre nomes como Maya Deren e Hollis Frampton, o filme é menos um veículo de representação do mundo do que um campo de investigação de suas próprias condições formais. É nesse horizonte que se inscreve uma distinção corrente no âmbito acadêmico entre cinema experimental e cinema de vanguarda. Autores como o historiador do cinema François Oberard defendem que, enquanto o cinema experimental assume sua exclusão para radicalizar a linguagem, a vanguarda articula a forma a um projeto de intervenção. No entanto, essa fronteira torna-se instável quando o cinema deixa de se apresentar apenas como obra e passa a se constituir como um dispositivo de agência extraestético. Experiências de coletivos políticos de neovanguardas deslocam o eixo do problema ao fazer da própria condição de possibilidade do cinema, seus modos de produção e inscrição no mundo, objeto da disputa. Aqui a radicalização formal funde-se ao projeto político e o experimental emerge como ponto de tensão em que a inteligibilidade da imagem entra em crise. É nesse cenário de indeterminação que a teoria de Nicole Brenes adquire função decisiva. Ao deslocar a análise do regime de representação para o da figuração, Brenes fornece instrumentos para compreender essa instabilidade como uma operação de pensamento. A figura, para a autora, não é um dado mimético, mas um processo de reorganização do visível que atua onde o sentido se torna opaco. Ao conceber o filme como uma arquitetura de circulações,
Brenes permite que os gestos e corpos deixem de remeter a identidades estáveis para funcionar como elementos formadores em constante variação, respondendo a impasses históricos concretos. Como postula em seu livro Da Figura em Geral e do Corpo em Particular, a invenção figurativa no cinema, livro não traduzido ainda no Brasil, cito, o visível aparece como lugar onde o tangível é indeterminado. Sua manifestação completa obscurece as relações com o mundo, o corpo e a sensação. Citação. A transição da obra para o dispositivo se radicaliza ao final dos anos 60 na prática de coletivos como o grupo Gisela Vertov, de Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Gorin, cujo método consistia em colocar a forma sob o escrutínio de uma crítica severa, atacando frontalmente a transparência da imagem. Contra a suposta evidência do visível, seus filmes instauram uma política da opacidade. Em vez de pretender o esclarecimento, as imagens impõem obstáculos. Em British Sounds, a paisagem fabril é decomposta em blocos de divergência entre sons e imagens, enquanto em Právida, esses dois filmes de 69, a montagem interroga as contradições do socialismo real através de um campo de tensão perceptiva que inviabiliza a apreensão imediata do que se vê. O espectador é confrontado com a espessura da produção visual e sonora, transformando o ideal da tela como janela da realidade no impacto intransponível da lousa. Essa suspensão da inteligibilidade encontra ressonância na reorientação dos carriers do cinema após maio de 68, que abandona pesquisas estritamente estéticas, como a política do autor, para abraçar o estruturalismo marxista althusserriano em voga naquele momento. Ao sistematizarem as relações entre filme e ideologia, no editorial que marca essa transição do periódico, Jean-Louis Comolli e Jean Narboni isolam a chamada categoria G, obras em que a própria forma fílmica encena a crítica aos mecanismos que sustentam a transparência. Segundo os autores, o cineasta deve conferir um papel ativo à matéria concreta de seus filmes, de modo que ela deixe de ser um mero receptáculo passivo para significados produzidos fora dela, isto é, no interior da ideologia. Citação. Só um comentário rápido, né? Assim, tem então esse começo dessa transição da revista para uma crítica mais política, mas o Comolli e o Narboni ainda estão muito alinhados ao Partido Comunista Francês, coisa que não é o caso do GDV. Mas, poucos anos depois, as Carrier se radicalizam ainda mais e também aderem ao maoísmo. Mas o interessante aqui pontuar é justamente que o pano de fundo são essas discussões althusserrianas que envolviam tanto o próprio Godard quanto os críticos da revista. O que a revista sistematizava como rubrica teórica, o grupo de Vertov já apresentava na prática como um programa de combate em que tensionar a evidência do visível torna-se o único modo de desarticular a própria ideologia. Contudo, ao centralizar o eixo conceitual na opacidade para evidenciar a mecânica do cinema, o GDV revela um limite. A crítica da forma corre o risco de se encerrar em um circuito de violência teórica, autonomizando-se como mero exercício analítico. Surge, então, a questão sobre a eficácia desse dispositivo. Ao mesmo tempo em que restaura a potência da imagem, através do colapso de sua clareza, pode terminar coincidindo com o próprio impasse que produz. Por essa perspectiva, o experimental abandona o seu comprometimento irredutível a uma categoria estética estável para se afirmar como um campo de forças no qual a imagem entra em colapso e exige um recomeço. Torna-se possível, a partir desse limiar, recolocar o problema do cinema político não mais em termos de representação ou engajamento conteudista, mas como uma disputa sobre a potência da imagem no mundo. A encruzilhada entre as experiências do GDV e a intervenção performática de Glauber Rocha no filme Vento do Leste emerge, assim, não como um episódio fortuito, mas como um locus privilegiado de visibilidade dessa crise
onde o desencontro é produzido pelo próprio dispositivo como estratégia para expor os limites da representação. 2. A encruzilhada como dispositivo de impasse. Realizado em 69 e lançado em 70, no auge das experimentações do GDV, Vento do Leste, apresenta-se como uma investigação fragmentária sobre os rumos do cinema político pós-maio de 68. O filme abdica da progressão narrativa em favor de uma articulação ensaística, descontínua e abertamente reflexiva, organizando-se como uma sucessão de blocos discursivos nos quais imagens e vozes são continuamente deslocadas. É até complicado fazer um print de um quadro desses filmes, porque a intervenção que esse coletivo, a intenção que eles tinham nessas imagens era realmente botar no mais concreto possível, imagem é imagem, som é som. Então, você tem uma intervenção de uma voz over, mas o som. Então, assim, quando eu pensei, como que eu vou fazer, então, para mostrar, né? Então, decidi colocar legendas, deixar as legendas expostas para mostrar que a legenda está falando outra coisa que não está exatamente na imagem, né? Está sempre em conflito. Foi um modo possível, assim, de tratar de imagens imóveis. Onde eu parei? É nesse movimento de desarticulação que o filme desemboca na cena da encruzilhada, o núcleo onde o rigor europeu e a urgência do terceiro mundo produzem não um encontro, mas o que Mateus Araújo Silva define como uma representação alegórica dos seus limites. Se até aqui vimos como o GDV mobiliza a opacidade contra a transparência da representação tradicional, eu chamando aqui de representação tradicional, mas eles utilizavam o tempo todo como cinema burguês. Eu só estou tentando amenizar um pouco a militância aqui da coisa. Cadê? Se até aqui vimos como o GDV mobiliza a opacidade contra a transparência da representação tradicional, nessa sequência o dispositivo atinge o seu ponto de saturação. O desencontro entre Godard e Glauber, veremos, não é um acidente, mas um impasse produzido pelo próprio dispositivo, que convoca a alteridade apenas para reinscrevê-la em um circuito de violência teórica. Seguindo as análises de Silva, a arquitetura da cena organiza-se em uma tripartição de vozes e corpos. Isabel Pons, o alter ego de Godard, que trazendo nas costas uma câmera de 16mm, encarna a busca pelos instrumentos de produção do cinema político. Glauber Rocha, a encarnação do terceiro mundo. E a voz over feminina associada ao rigor ideológico de Gohan. Nessa cartografia de formas políticas, o terceiro mundo surge como uma possibilidade de saída para a crise da imagem europeia, mas não como sujeito autônomo. À primeira vista, Glauber é ali posicionado como um sinal falante, um objeto a ser interrogado por um método que busca traduzir as lutas em termos analisáveis. Um método que, como admite a voz over do filme, ao interpelar Godard, reconhece faltar-lhe os meios de analisá-las. Ainda sob a perspectiva de Silva, a participação de Glauber constrói uma persona alegórica que reencena a figura do Cristo sob uma ótica terceiro-mundista. O plano geral fixo e a gestualidade de braços abertos evocam simultaneamente o Cristo crucificado e o corisco de Deus e o Diabo na Terra do Sol, em uma iconografia recorrente no corpus fílmico glauberiano. Tem um outro comentador também do catálogo da mostra do GDV, de 2005, que ele também fala assim, essa cena o Godard estava fazendo um comentário irônico sobre o messianismo do Glauber. Nessa composição marcada pelo hieratismo, Glauber assume a posição de um profeta que, ao entoar a capela o refrão de Divino Maravilhoso, vaticina a crise do cinema ocidental. Como nota o autor, essa figuração é definida por uma imobilidade simbólica. Enquanto a personagem de Isabel atravessa o quadro carregando uma câmera,
Glauber permanece postado no vértice de uma estrada em V. Essa estase não sinaliza inércia, mas a autoridade de quem não se submete ao ritmo da investigação. Ao manter-se fixo, ele assume a função de um marco oracular, convertendo sua presença física na própria encruzilhada que o dispositivo tenta, em vão, decifrar. O diálogo estabelece-se quando Isabel interrompe o canto de Glauber para interpelá-lo. Me desculpe, camarada, atrapalhá-lo em sua luta de classes muito importante. Mas qual é a direção do cinema político? É a partir dessa provocação que a resposta de Glauber passa a habitar o trânsito entre as múltiplas faces do desconhecido do perigoso. Agora, assim, esse na verdade chama de diálogo, mas é um diálogo de surdos, porque ela pergunta e sai andando, ele responde sempre olhando para baixo. Então, assim, o que o Glauber vai falar, que eu vou ler aqui agora, é, na verdade, um grande monólogo, que eu, inclusive, retirei partes, porque senão ia ficar um pouco entediante, que é bem repetitivo. Então, diz o Glauber, responde, né? Para lá, o cinema desconhecido, o cinema da aventura. Para aqui, é o cinema do terceiro mundo, é o cinema perigoso, divino, maravilhoso, é o cinema vítima da opressão de consumo imperialista. É um cinema perigoso, um cinema divino, maravilhoso. É o cinema vítima da repressão, da opressão fascista, do terrorismo. É um cinema que vai construir tudo, a técnica, as casas de projeção, a distribuição, os técnicos, os 300 cineastas por ano para fazer 600 filmes para todo o terceiro mundo. É o cinema desconhecido, o cinema de Glauber Rocha. Fim de citação. Embora a análise de Silva encontre ecos na iconografia glauberiana e na disposição espacial da cena, ela se revela insuficiente caso dessemos manutenção exclusiva à sua abordagem hermenêutica. Em outra camada interpretativa, debruçando-se sobre a mesma mise-en-scène, percebe-se que a decupagem de Godin e Godard incita uma paródia ao Mágico de Oz, de 1939. Na fábula hollywoodiana, a personagem Dorothy encontra-se no centro de uma bifurcação da estrada de tijolos amarelos e interroga qual caminho seguir, ao que um espantalho responde apontando simultaneamente para direções opostas. O Homem de Palha, caracterizado na narrativa como inteligente, porém ingênuo, serve aqui de molde formal para a aparição de Glauber. Contudo, é possível divergir de ambas as posições, nem Messias, nem ingênuo. Para isso, é preciso recusar a abordagem hermenêutica, adotando a regra de ouro delezo-gatariana, não interpretar, mas experimentar. A ação performática deste corpo, posta em cena em Vento do Leste, é uma dobra que recusa qualquer passividade representativa. À luz do conceito de economia das figuras de Nicole Brenes, a presença de Glauber na encruzilhada não se esgota na representação explícita ou em capturas alegóricas, mas se afirma como uma potência de agir que tensiona o plano. Sua latência figurativa evoca a figura do trickster, como Exu, o senhor dos caminhos, aqui disfarçado pela iconografia cristã, faz da opacidade da imagem sua força crítica contra o próprio dispositivo de Godard e Gorin. Diferente do espantalho, a multiplicidade de Exu, longe de decorrer da inexperiência, recusa o mundo como estrutura rígida e unívoca. Se o espantalho está perdido, Exu é a própria encruzilhada, o universo relacional onde as forças não são estáticas e o real é atravessado por múltiplos agenciamentos simultâneos. Ele não fixa sentido, ele o desloca. Sua astúcia reside em compreender que nenhuma direção existe isoladamente e que cada caminho só ganha potência para estar em relação com os demais. Mais ainda, Glauber não encarna o guia messiânico que aponta o caminho para a redenção, mas intervém como uma figura-evento destinada a instaurar o paradoxo e a amplitude de sentidos. Bem, eu acho que sim, tem desenvolvimento disso aqui, inclusive, posteriormente, um texto também famoso do Glauber, que é o Estética dos Sonhos. Ele vai, de fato, se alinhar tanto com os rituais negros como indígenas, como possibilidade de saída política do terceiro mundo.
A resposta de Glauber ao impasse europeu não indica uma escolha categórica, mas a introdução de um regime de indeterminação. Como observa Silva, ele não mostra qual caminho é o bom ou preferível. Sua postura admite a validade de ambas as direções. A resposta do terceiro mundo, portanto, não concilia, mas abre os caminhos tanto para a aventura quanto para o perigo e o vigor inventivos. A fala, proferida em português, uma língua desconhecida por Isabel, não se oferece a tradução. Ela desorganiza o campo analítico e interrompe o circuito da violência teórica ao recusar sua assimilação. Essa incompatibilidade revela que o impasse não é meramente linguístico, mas ontológico. Enquanto o dispositivo europeu busca a verdade como construção, um esforço de laboratório para organizar o real, a intervenção de Glauber dispõe a verdade como acontecimento brutal e inclassificável. O que resta na encruzilhada é o reconhecimento de que o terceiro mundo não cabe no objetivo de Isabel. Ele não é um objeto de análise, mas uma força que, ao ser convocada, desborda o próprio cinema que pretendia contê-lo. Essa recusa incide diretamente sobre a mediação proposta pelo GDV, revelando o que poderíamos chamar de sua aporia dialética. O grupo emprega o princípio de opacidade como um meio para atingir, ironicamente, uma inteligibilidade total do real. O que está em jogo nessa operação é a tentativa de converter a densidade das lutas em teorema, organizando a experiência histórica dentro de um dispositivo que busca a decomposição analítica de cada elemento. Glauber rejeita essa captura ao afirmar a irredutibilidade da experiência terceiro-mundista a esse regime de clareza forçada. Ele expõe, assim, o limite de um método que, ao tentar tornar o mundo inteiramente explicável, termina por neutralizar a própria potência de acontecimentos que pretendia apreender. Essa resistência ganha força explícita na sua crítica, O Último Escândalo de Godard, publicada numa edição da revista Manchete de 1970. Para ele, o procedimento do GDV não resulta em diálogo, mas num anarquismo burguês, num moralismo destrutivo de quem está por cima. Ao recusar a mediação proposta por Godard e Gohan, Glauber acusa o filme de instrumentalizar a urgência do terceiro mundo para resolver impasses internos à própria intelectualidade europeia. Sua leitura é mordaz. O que se apresenta como radicalidade formal revela-se aqui como sintoma de crise. Godard torna-se, dentro desse diagnóstico, uma crise ambulante, restando de sua imagem pouco mais que uma carcaça. Glauber então dispara, cito: "Eu vi de perto o cadáver do suicida Godard, que ali naquela tela de 16 milímetros era a imagem morta da colonização. Meus colegas, eu vi a colonização morta." Fim de citação. À parte os notórios arroubos hiperbólicos e o deboche típicos do baiano, o cadáver suicida emerge aqui não como uma figura existencial, mas como uma anatomia histórica, a incapacidade godardiana de converter a crítica formal em intervenção material. A encruzilhada expõe nesse sentido o limite da violência teórica do grupo francês, entendida como a intensificação da crítica no interior da própria imagem, que é um pouco o que o Daniel apresentou ontem sobre eu anotei da dissolução em não-arte e a cristalização idiomática lá do risco nominalista, né? Então, expõe nesse sentido o limite da violência teórica do grupo francês, entendida como a intensificação da crítica no interior da própria imagem, ao revelar seu risco de auto-encerramento. O impasse de Vento do Leste revela, então, um paroxismo lógico do dispositivo. Ao radicalizar a desconstrução da representação, o filme produz uma opacidade tal que, levada ao extremo, já não se abre mais ao mundo, consumindo-se em sua própria mecânica analítica. Se a Europa responde a essa crise pela via da especulação formal, Glauber desloca o problema ao exigir um recomeço que não passe pela imagem morta da colonização. É dessa tensão que surge a necessidade de um desvio, deslocar o experimental da crise da imagem para a invenção a partir do choque corporal. 3. Do experimental como crise ao experimental como invenção. O impasse, firmado na encruza de Vento do Leste,
marca o limite de um cinema que, ao radicalizar a crítica da representação, implode em um autoextermínio formal. Se para o GDV a imagem funciona como quadro negro voltado à perquisição ideológica, o drible brasileiro responde substituindo a imagem desconstruída pela imagem vivida, isto é, da decomposição crítica à experiência material e sensível. Nessa transição, o experimental passa a se conectar mais intimamente com uma condição concreta de sobrevivência sob o signo da precariedade. Como aforisma Glauber, ao confrontar o esgotamento da vanguarda europeia, ainda nesse artigo, nessa crítica, Godard, cito, Godard e companhia estão no mais zero, nós estamos no menos zero, em citação. Mais do que meramente formal, essa distinção é, acima de tudo, econômica, estrutural, e implica uma forte divergência quanto ao sentido da prática cinematográfica na periferia do mundo. Diante de um cinema europeu que, amparado por uma infraestrutura consolidada, pode se dedicar ao exercício da desconstrução da linguagem, Glauber recusa o horizonte puramente negativo da destruição, cito. Godard, ainda dessa crítica, Godard me pede para ajudá-lo a destruir o cinema. Aí eu digo para ele que eu estou em outra, que meu negócio é construir o cinema do Brasil e no terceiro mundo, em citação. O mais zero europeu designa, assim, uma situação de saturação, uma abundância de meios que desemboca em uma inteligência cansada de poesia e em um esgotamento interno do sistema. Já o menos zero não é apenas carência, mas condição de invenção, regime em que as práticas, produção, circulação, formação de público, impõem ao cinema a tarefa urgente de se fundar enquanto prática. Perante o gesto iconoclasta, ou cineclasta, como diz o neologismo do Matheus Araújo, da vanguarda estrangeira, o experimental terceiro-mundista se recusa ao luxo niilista. Ele precisa, antes de tudo, construir a partir do lixo ocidental como pragmática. Antes mesmo do impasse com o GDV, Glauber Rocha já havia radicalizado os vetores do menos zero em Câncer, um filme gravado em apenas 4 dias no ano de 1968 e montado somente em 72. Para o cineasta, Câncer, cito, foi feito para demonstrar que em cinema não há um só caminho. O caminho do cinema são todos os caminhos. Fim de citação. O trabalho é fruto de uma impossibilidade material. Aqui eu estou fazendo paráfrase ao texto do Theo Duarte, que está ali atrás, inclusive. Trabalho é fruto de uma impossibilidade material. O atraso burocrático na alfândega para o início das filmagens de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro impôs ao cineasta um hiato que ele converteu em laboratório experimental. Gravado com a equipe reduzida e recursos mínimos, o filme flerta com as neovanguardas do underground e das artes visuais. As imagens se organizam como uma, cito o Glauber Rocha, experiência de técnica sobre a resistência da duração do plano, fim de citação, da qual a saturação dos planos sequência e o esgotamento performático dos corpos forçam o cinema a surgir da crueza do instante, renunciando ao roteiro em favor da imediaticidade do registro e da densidade física do real. Nesse cenário de escassez, a direção se transmuta num jogo de estruturas processuais abertas, em que o acaso e a participação coletiva sobrepõem-se à arquitetura da cena tradicional. Para Theo Costa Duarte, em Câncer, Glauber redefine a função autoral ao propor que, cito, o papel do artista nesse jogo seria, sim, mais de criar condições experimentais acontecimentais para uma coletividade do que a criação de uma obra fechada. Fim de citação. A câmera torna-se participante de um campo de forças, onde a espontaneidade dos atores e não atores dita o ritmo de uma imagem que se quer vivida e não apenas representada. Essa porosidade aos ambientes e o registro da contingência instauram cito novamente o Theo, uma lição que servirá tanto para os filmes de Oiticica nos anos 70, quanto para os 2 últimos longas de Glauber,
nos quais se aproveitariam ao máximo da participação em ambientes abertos, ignorando as possíveis imperfeições formais ou negligências técnicas, de modo a se aproveitar das contingências do momento da filmagem e possibilitar um registro de maior espontaneidade. Fim de citação. Essa abertura ao empoderável, como bem aponta Duarte, permite articular o cinema de Glauber às investigações ambientais de Oiticica, que participou das filmagens de Câncer e ali vislumbrou a ativação do corpo, convertendo suas hipóteses artísticas em matéria cinematográfica. Ponto importante que Câncer foi filmado em maio, antes do Apocalipopótese, né? O Glauber, ele tem uma carta que ele escreve para o Jairo Ferreira, no Crítico, que ele diz que é agosto, num parágrafo, e no seguinte ele fala, não foi agosto, foi maio. Então, vamos lá. Mais do que uma colaboração pontual, o filme funcionou como uma oficina onde as teorias da não-obra e do processo aberto foram testadas na prática, ocasionando aquilo que Mário Pedrosa definia como um exercício experimental da liberdade. Nesse sentido, o ensaio Experimentar o Experimental, de 1972, surge como a cristalização aforístico-teórica de um acúmulo radical de vivências do artista, no qual a urgência de Câncer tem contribuição relevante. Nesse balanço crítico, Oiticica define que o experimental no Brasil não é uma categoria estética de vanguarda, mas um gesto anticolonial, uma energia que brota para um número aberto de possibilidades e que, portanto, não consiste na criação de obras, mas na iniciativa de assumir o experimental como postura ética e política diante do mundo. A inclusão de Glauber nesse campo vibratório é reforçada pelo cineasta e crítico Jairo Ferreira, que o insere no horizonte do cinema de invenção. Em Câncer, Ferreira identifica não apenas um experimento formal, mas uma inflexão decisiva, a invenção como resposta direta às condições materiais de produção. Sua noção de transluciferação, a capacidade de transfigurar a escassez em intensidade estética, aproxima Glauber dos cineastas da boca do lixo, não por uma identidade geográfica ou programática, uma vez que o cineasta baiano não participou do cotidiano da Rua Triunfo, mas por uma nítida convergência de procedimentos. Trata-se de fazer da limitação um vetor de expansão, produzindo novos signos em alta rotação estética e revelando novos horizontes do improvável. Portanto, o esquema do desvio brasileiro não se limita a corrigir o dispositivo europeu, ele desloca em sua própria base. Se a Europa responde à crise da imagem pela intensificação da análise no interior do mais zero, o cinema de invenção responde desde o menos zero pela necessidade visceral de produzir aquilo que ainda não existe. O experimental no cinema deixa, sim, de ser uma escolha formal ou um capricho estético para exercer as radicais condições de experiências reais, isto é, a prática fundante de uma grande saúde da imagem. 4. Considerações intempestivas, o experimental como escolha política. O percurso aqui traçado permite deslocar o experimental de uma categoria estética autônoma para um campo de disputa no qual se decide, em última instância, o alcance político da imagem. A encruzilhada de Vento do Leste não é apenas o evento episódico, é o ponto em que se tornam visíveis os limites de um cinema que, ao radicalizar a crítica da representação, corre o risco de se encerrar numa autofagia analítica. A denúncia de Glauber Rocha, a imagem morta, não implica uma rejeição da forma, mas uma exigência, a de que a forma seja capaz de intervir no mundo e não apenas de se autodesconstruir. Nesse sentido, o problema não se organiza como uma posição simplista entre a Europa e o terceiro mundo, mas como uma clivagem entre duas potências distintas. De um lado, o rigor desconstrutivo, que decompõe a imagem e revela seus próprios mecanismos. De outro, a imagem, que, sob condições adversas, se afirma como prática, gesto e presença. O que o cinema de invenção evidencia em Glauber, Oiticica ou Jairo Ferreira é que essa segunda via não prescinde da forma, mas a reescreve no plano das condições da experiência real.
Experimentar o experimental, portanto, não significa repetir indefinidamente a crise da imagem, mas assumir a decisão que essa crise impõe. Entre a análise e a ação, entre a decomposição e a inventividade, o experimental define-se como território em que se escolhe, afinal, o que a imagem ainda pode fazer no mundo. É isso.